Seja muito bem-vindo ao Hebraico Bíblico. Vamos tratar de uma forma resumida sobre preposição e conjunção. Não vamos esgotar o assunto, tampouco dar o exemplo de cada preposição e conjunção, mas apenas para servir de norte para aqueles que estão começando a língua hebraica. Observe que nós temos o exemplo de um versículo apenas, que é Gênesis 1, versículo 2. Vamos fazer a leitura sempre lembrando que é da direita para a esquerda. Vaiomer Elohim Yehi Rakia Betor Hamai Vihi Mavdil Ben Mai e Lamai. Observe que nós temos o exemplo de vago conjuntivo, que vai ser representado por essa consoante, que é chamado vago. Esse vago tem som de V, como na palavra vitória. Ou, se você utilizar o daibro, é com som na palavra Wagner. Dito isto, a gente observa aqui esse vago conjuntivo que soa ou corresponde em nossa língua portuguesa como aquela conjunção aditiva e. Por isso, a gente tem aqui, ó, iomer, tem aqui iomer, lembrando só que esse pontinho aqui deveria estar entre o Yud e o Aleph, mas ele acabou indo para cá. Não foi proposital, foi na hora da digitação, o próprio sistema, na hora ele jogou para o lado direito. Então, mas se pronuncia Iomer, Iomer. Iomer é dizer, falar, proferir. E Iomer se encontra na terceira pessoa, no gênero masculino, na forma singular. Ora, se está na terceira pessoa, como é que você vai traduzir, dizer eu, tu, ele? Ele disse. E a conjunção aditiva significa e. E ele disse. Vamos tentar fixar através de um outro exemplo. Nós temos aqui vi, ri, vi, ri. Você já sabe que aqui também a conjunção corresponde à nossa conjunção aditiva e. Aqui é e. Aqui você vai ter ri. Esse ri dá a ideia de ser, tornar, vir a ser ou ainda existir. Você pode traduzir agora que a ideia, na forma que se encontra gramaticalmente, a ideia é de, na terceira pessoa do singular masculino, é ele foi, ele foi. Você vai então acrescentar o ele da conjunção e ele foi. E ele foi. O que é importante você saber que não apenas a conjunção, através desse chamado vago conjuntivo, através de preposição que nós vamos ver, mas também através de artigos, nós temos várias junções de palavras. A gente pensa, por exemplo, que Bereshit é uma palavra só. Nada disso. O B é uma preposição, conforme nós vamos ver, não nessa palavra citada, mas nesse exemplo aqui, ó. A preposição, para você ter uma ideia, ela pode ocorrer através do bet sempre uma vogal, tipo assim, ba, be, bo, bi, be, vou dar um exemplo. O, aqui nós temos o caf, que tem um som de K ou C na palavra casa, mas esse caf aqui, ele pode ser que, ka, ele vai variar.
Você não precisa adivinhar, é só você fazer a leitura de acordo com o sinalzinho aqui aparecer na acompanhando a consoante. O lâmete, que é o nosso L, da mesma forma, pode ser lá, pode ser li, pode ser lê, vai depender de cada caso que já vem já com sinalzinho maçorético. O que eu quero então salientar é que o que está em destaque, assim como no primeiro caso, que estava no primeiro caso na cor vermelha, é, antes se tratava de uma conjunção e aqui agora vai se tratar de uma preposição, que é tudo junto e misturado. Não é uma palavra só, são dois termos, são dois vocábulos. A preposição junta, ou seja, fica coladinho, ligado à palavra. Aqui nós temos o termo betor. Betor. Lembrando que aqui tem dois pontinhos que acabou não saindo, tá certo? Aqui, ó, dois pontinhos. É só você voltar ao vídeo e analisar o versículo indicado na íntegra. Versículo 6, do capítulo 1 de Gênesis. Betor significa o quê? Entre. Porque a ideia de betor é meio, ou seja, no meio, entre, dentre. É uma preposição na forma masculina, singular, no modo, vou dizer assim, construto. Você vai ter uma outra preposição be aqui. Aqui temos um iode que geralmente a gente não pronuncia, e aqui é o N na forma final. Você vai pronunciar B com E, B e o N. Ben, ben. Ben, dentro da grafia, significa também uma preposição entre vários, no meio, dentre, e betor. Betor, eu falei que significa entre, e agora aqui, ben, também vai ter essa ideia por conta dessa proposição entre. O que vai mudar aqui no exemplo é agora com lambda, com L, lá, L com A, lá, M com A, má. Aqui pronuncia, e o M final, lamai, lamai, ou seja, mai é água, ou no caso aqui está na forma plural, águas, e lá. Quando aparece a preposição lá, veja bem, vou fazer só essa distinção aqui para você ajudar na hora de traduzir. Quando aparece lá, a ideia da preposição é para, a. Quando aparece o bet, a ideia da preposição é com, por, em, no, daqui da mesma maneira. Quando aparecer a preposição que, a ideia é como, se colocar aqui esse caf com um pontinho embaixo seria que. A ideia seria o quê? De como, conforme. Vai variar de caso para caso. Apareceu o L com uma vogal, já sabe que a ideia é de para, a. E como é que você vai traduzir aqui? Você se tem águas no plural, você vai traduzir para as águas. Para águas. A ideia é essa, de para as águas, para águas, no plural. Existem muito mais detalhes sobre o verbo conjuntivo e da mesma forma as preposições, mas eu estou trabalhando apenas estas que aparecem aqui. Para fechar, embora não seja o foco, nós temos aqui, logo aqui, um artigo, ha, aqui é um artigo, a preposição que nós vimos, a outra preposição que nós vimos, um verbo conjuntivo, que é uma conjunção, deixa eu ver aqui,
Isso, uma outra preposição. E aqui uma conjunção. O que a gente não viu aqui foi o artigo. Esse artigo pode ser o ou as. Como aqui é a forma feminina, e aqui está na forma plural, seria mai, águas. Ha, mai, as, águas. Por conta deste artigo. Há essa concordância. Ha, mai, ou seja, as, águas. Super interessante. E não pense vocês que aqui é tudo uma palavra só. Tem sempre esse encontro, né? Essa junção de conjunção, deixa eu ver, preposição, conjunção, artigo, preposição e outra preposição. E assim a gente vai aprendendo um pouquinho cada dia mais. Deus abençoe nos seus estudos. Qualquer dúvida é só você entrar em contato comigo que a gente, na medida do possível, responde.